Bonjour! Bonjour à tous! Então, vamos começar o nosso curso de francês. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso Français pour Voyager. Esta é uma aula introdutória, então a gente vai ver como o nosso curso vai funcionar e vamos também falar um pouquinho de curiosidades da língua francesa e exercitar também as primeiras palavras que eu tenho certeza que você já deve conhecer algumas, né? Então, Com certeza. bora lá! Então, vamos começar aqui falando um pouquinho de quem é a gente, né? Então, eu sou o professor Igor Baca, sou professor de francês há mais de 15 anos. Me formei pela UFRN e pela Université de Nantes. Tenho experiência não apenas com francês para fluência, ou seja, para as pessoas que querem aprender a falar o francês, mas também para as pessoas que querem fazer a prova do concurso de diplomata, né? Então, há mais de 10 anos eu estou inserido nesse mundo do CACD e também do ensino do francês para a fluência e para a proficiência, se você quiser fazer DELF, DALF, né? Enfim, todas as vertentes da língua francesa a gente acaba trabalhando aqui na nossa escola que se chama Estude Idiomas. Foi justamente nesse contexto do CACD que eu conheci o Igor, que foi e é eternamente aí meu professor. E, bom, mas o francês também está muito inserido no meu dia a dia, como aparece, eu sou a Letícia Costa, sou professora de Français et Géographe, eu sou formada em Geografia pela Universidade de São Paulo e leciono francês. A minha primeira experiência foi, eu não vou falar mais de tantos anos para matemática não ficar comprometedora, mas comecei em 2014, sempre conciliando o ensino de geografia e de francês, e desde o ano passado, professora de francês 100% do tempo. A geografia está ali no coração, mas ficou um pouquinho de lado. E aqui no Estúdio Idiomas eu também sou a monitora de língua francesa, então acompanho os alunos nessa também nesse preparo, seja para a fluência ou para o concurso de diplomata. Perfeito, muito bem. E ainda é a coordenadora, né? Ainda ajuda os professores e Exato, alunos a se entenderem melhor. exatamente. Muito bem, perfeito. Então, como vai ser o nosso curso? Então, nós estamos aqui na nossa primeira aula, que é a introdução. Então, a gente vai fazer uma breve apresentação do curso e vamos estudar também as primeiras palavras e veremos algumas curiosidades sobre o idioma. Quantas pessoas falam francês? Quem fala francês? Né? Celebridades que falam francês. Então, vamos ver tudo isso ainda hoje. E na lição 1 vai ser a Letícia que vai apresentar. Exato. A primeira lição é a primeira lição oficial, né, digamos assim, porque na introdução a gente já vai aprender algumas coisinhas, mas quando a gente começou aqui essa introdução, tanto o Igor quanto eu falamos bonjour, então essa que já é uma palavra essencial para o pontapé inicial para qualquer comunicação. Então é justamente nessa aula que a gente vai aprender algumas palavrinhas que são fundamentais em uma comunicação em francês. Então seja para chegar em um determinado ambiente ou para se despedir. E também vai ser o pontapé inicial porque vocês vão aprender a como se apresentar. Então, falar o nome de vocês, falar a sua nacionalidade, algo que é muito importante também, onde vocês moram, enfim, algumas informações gerais, pessoais. Nesse primeiro momento, falando um pouco de vocês de fato. Perfeito. Aí, bem, entre as lições, nós teremos algumas lições extra também ali que vão se encaixando, né? A gente vai vendo a necessidade de incluir essas lições extra e a gente vai colocando ali para complementar o seu estudo da língua francesa, tá bom? Já na lição 2 a gente vai começar a nossa viagem, né? Então, hoje a gente vai convidar você para viajar com a gente. Na lição 1 você vai aprender a se apresentar em francês. E na lição 2 a gente já vai para a França, já vai para o aeroporto, já vai pegar o nosso voo e a gente vai aprender expressões úteis para se virar no aeroporto, tanto para fazer o check-in, quanto para pedir alguma coisa para o comissário de bordo no avião, pedir alguma orientação dentro do aeroporto. Então, são expressões, vocabulário que a gente vai precisar para se virar no aeroporto.
Pois é, e sabe que tem muitos alunos que nos procuram e falam algo assim, no sentido, eu preciso aprender pelo menos a não morrer de fome. Então, no nosso curso a gente vai falar disso, mas também não só disso, porque a terceira lição é justamente sobre a cidade, sobre o restaurante, como ir a um café. Então, pedir algum prato, pedir alguma coisa para comer ou para beber. Então, vai ser uma aula. Vocês vão aprender também bastante de vocabulário, até porque, como vocês sabem bem, a culinária francesa é muito apreciada aqui no Brasil Uhum. também, e mundo afora. Então, viajar e não conhecer essa parte gastronômica seria de fato uma viagem incompleta. Então, a terceira lição é dedicada justamente a isso, a conhecer alguns lugares da cidade, como é que a gente vai falar padaria, como é que a gente vai falar uma cafeteria, e também como é que a gente poderia pedir algum prato, algo para comer ou para beber em um restaurante. Perfeito. Então perceba que a gente está dentro sempre do contexto da viagem, né? E para a gente viajar, a gente precisa utilizar meios de transporte. Então a gente vai pegar o avião, mas a gente vai andar de metrô também, a gente vai andar de trem, vai andar de carro, né? Pode querer pegar um Uber. Então tudo isso a gente vai aprender na lição 4. A quinta lição, que a temática é justamente o hotel. Olha só que a palavra não é tão diferente do Né? português, já mostra aí que o francês é uma língua de certa forma fácil, tem umas conexões. Nessa lição, a gente vai aprender a como fazer uma reserva, quais são como reservar um quarto, ou então, se eventualmente, a gente espera muito que não, mas vocês tiverem algum problema dentro da hospedagem, né? Alguma, sei lá, de repente a televisão não funciona, ou o chuveiro deu alguma pane, como infelizmente aconteceu comigo em Paris, Uhum. como é que resolve essa situação? Então, mesmo em algumas situações hipotéticas, é importante que vocês saibam como é que se resolve, né, esse problema. Então, nessa lição do hotel, a gente vai tratar especificamente sobre todas as situações que giram aí em torno da hospedagem. Parfait. Muito bem. E como ela falou, é interessante a gente já começar a observar algumas palavras em francês, né? Aeroport, que é muito parecido com o português, né? Restaurant, Transport. transport, hotel, leçon, né? São palavras muito parecidas com o português, né? E continuando a nossa viagem, a gente vai fazer compras, né? Claro. A gente não Com vai certeza. voltar de Paris sem uma lembrancinha, né? Nem um presentinho para um familiar ou algo para lembrar da nossa viagem. Então a gente vai aprender a fazer compras em francês na lição 6. Teremos tanto vocabulário útil como diálogos, expressões, tudo para você conseguir fazer as suas compras com tranquilidade. E na lição de número 7, a gente vai falar sobre loisir, que é o lazer, e algumas atividades. Então, pensem em algumas coisas que vocês gostariam de fazer em um momento de viagem. Justamente esse tipo de vocabulário que a gente vai explorar e também, quem sabe, dar novas ideias aí para um novo destino que vocês possam fazer, seja Paris ou então em outras cidades da França ou outros países que falam o francês. Parfait. E na lição 8, a gente vai falar sobre algo não muito agradável. Né? É uma lição que não vai ser muito bacana, mas é uma lição necessária, porque de repente você pode precisar, né? A gente Principalmente nunca sabe. para. Pois é. Principalmente para pessoas que viajam em família, de repente você, pai, mãe, está viajando suas crianças ficam doentes lá na França, o que, é que você vai fazer? Como você vai conseguir se girar no hospital, né? Como é que você vai falar os sintomas que ela tem, que os seus filhos têm, ou que você mesmo tem? Então, tudo isso a gente vai ver nessa lição 8 sobre les urgences à l'hôpital. E na lição de número 9, les rencontres et les conversations, é claro que mesmo que vocês viajem com outras pessoas, junto com vocês, vocês vão encontrar novas pessoas e dar um início a esse diálogo ou até, quem sabe, uma nova amizade é algo fundamental. Então, como é que a gente começa uma conversa? Como é que a gente pode perguntar algumas informações para as outras pessoas, informações pessoais, do que elas gostam, o que elas não gostam, e se a gente gosta também, como é que a gente concorda com aquilo. Então, a lição de número 9 vai ser justamente voltado a esses possíveis diálogos que possam acontecer na viagem. Ótimo.
E a lição 10, para fechar o nosso curso com chave de ouro, vai falar sobre as atrações turísticas de Paris, mas não apenas de Paris. Eu vou tentar trazer também outras atrações turísticas na França também, que sejam ali próximas do centro, né? Geralmente que a gente visita, escolhe para visitar, né? Não vou escolher nenhuma cidadezinha ali no interior, de não sei de onde. Vão ser cidades sempre próximas dos grandes centros, para que você possa também aproveitar o melhor que a França tem a oferecer, né? Exatamente, sempre dá para encaixar no roteiro. Sim, pega um trem rapidinho, uma horinha de viagem, no máximo, você está em outra cidade. A França é Exato. muito pequena, não é como o Brasil, né? Os franceses sempre Imagina. ficavam impressionados, assim, como eu falava da distância. Ah, você mora a quanto tempo de São Paulo? Ou Pois então, a que é, distância de São Paulo? Ah, mora 3.000 quilômetros. Nossa, todo mundo ficava muito impressionado. parece algo de outro mundo, né? Pois Inclusive, é, até aproveitando uma pontinha geográfica, né? Falando geograficamente, a França, o país inteiro, ele tem um tamanho que seria semelhante só ao estado da Bahia, ali um pouco maior do que o estado de Minas Gerais. Então, vejam que um país inteiro é o tamanho de um estado dentro do Brasil, né? Essa diferença é gigantesca, de fato. é impressionante, é impressionante. Bem, ótimo. E na nossa próxima lição a gente já vai começar a falar das primeiras palavras. Então eu aguardo você na nossa próxima lição.